Amém? Queridos, o que eu quero compartilhar com você nessa manhã, vocês vão já entender. Então, abra sua Bíblia no Evangelho de João. De Jesus Cristo, segundo o que escreveu João. Glória a Deus pela sua presença. Você que chegou aqui, que está aqui com a gente, Deus quer falar conosco. Amém? João capítulo 4. Versículos 3 até o 7. Uma história um pouco conhecida que eu quero ler com você e aprender um pouco com você nessa manhã. João capítulo 4, versículos 3 até o 7. Quem achou, diga amém. Quem está procurando não achou nada, diga misericórdia. Eita, ajuda Jesus. João. Se você não tem onde procurar, você pode acompanhar a gente aqui na projeção, que não tem como se perder. Na projeção, você vai... Aqui é uma projeção assim meio 3D. Mas dá para ler, não dá? Dá, então acompanha com a gente direitinho. Será que... Oh, Jesus amado. Receba! Pronto, está descendo a tela. Obrigado, Senhor. Obrigado, irmão do controle. Deus... Amém? Diz assim, acompanhe comigo na sua Bíblia ou na projeção. Deixou a Judeia e foi outra vez para a Galileia. E era-lhe necessário passar por onde? Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado ao seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. E Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim, junto da fonte. Era isto quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água. E disse-lhe Jesus, dá-me de beber. Amém? Coloca a tua mão no teu coração, Pai, essa é a tua palavra. Eu te peço, fala conosco de maneira poderosa, que essa palavra possa encontrar lugar no nosso coração para fazer diferença na nossa vida e na vida de outras pessoas, porque para isso o Senhor nos chamou, para fazermos diferença nesse mundo e na vida de pessoas. Perdoa os nossos pecados, nos lava, nos limpa e prepara essa terra do nosso coração para ser fértil ao receber a Tua palavra. Nós repreendemos todo o atrapalho, todo o embaraço, todas as dificuldades, todas as complicações que tentam nos roubar daquilo que Deus tem para nos entregar nessa manhã, que caiam por terra em nome de Jesus. Fica à vontade no nosso meio e tudo que acontecer aqui dá glória ao Teu santo e bendito nome, porque só o Senhor é digno de receber toda a honra e toda a glória. Assim nós oramos em nome de Jesus. Aqueles que concordam, digam amém. Pode sentar no seu lugar. O que eu quero falar com você nessa manhã, e eu peço muito a sua atenção, e você vai entender o porquê que Deus quer falar conosco nessa manhã. A gente ouve e recebe de pessoas muitos pedidos de oração, e é muito comum pessoas que oram por outras pessoas. Alguém que ora por alguém, seja um parente, um amigo, uma pessoa próxima. É muito comum de pessoas que oram por pessoas. Pastor, isso é bom? Isso é excelente, porque pessoas precisam de oração. Pessoas precisam ser alcançadas por um toque das mãos do Senhor Jesus, que vai operar transformação e mudança. Amém? E quando a gente ora, a gente não pode de maneira nenhuma esquecer de um detalhe que faz muita diferença. A nossa oração vai fazer efeito. Quem crê nisso, diga amém. Mas além da nossa oração fazer efeito, Deus vai usar duas coisas, a nossa oração e a gente. Deus vai usar a nossa oração e a gente. Deus não vai usar só a nossa oração para fazer efeito em alguma coisa. Deus vai usar a gente também. E eu vejo pessoas que compartilham de como oram por pessoas, de como apresentam pessoas que precisam de uma ajuda, porque estão confusas emocionalmente falando, espiritualmente falando, profissionalmente falando, estão confusas financeiramente falando, estão meio que perdidas em alguma área da sua vida. Aí você tem orado e colocado para Deus essa pessoa, porque você quer o bem dessa pessoa. Quando nós queremos o bem, nós queremos que essa pessoa prospere e ande para frente e não para trás. Aí a gente ora e faz um monte de coisa, só que a gente acaba falhando e falhando feio quando o quesito é a nossa abordagem, o nosso lidar com essas pessoas. Ora bonito, entrega para Deus bonito, mas na hora de Deus colocar a gente para ser o canal de bênção dele para essas pessoas, a gente falha de muitas formas. E é sobre isso que eu quero falar nessa manhã, tomando como ponto principal a abordagem de Jesus para essa mulher.
Ah, mas Jesus falava com pessoas, muitas. Jesus se aproximava de pessoas, muitas. Mas esse caso é um caso que eu quero destacar para você, para que você possa entender nessa manhã, e não só ouvir e entender, mas colocar em prática na sua vida, amém? Porque a gente tem que lidar com pessoas durante todo o dia, e as pessoas que a gente tem que lidar variam o tempo todo. Tem gente que a gente tem que lidar que é tão legal, tem gente que é chata como que. Tem gente que é fácil conversar, tem gente que só a graça. Tem gente que a gente conversa porque a gente tem que conversar. Tem gente que a gente fala porque tem que falar, porque a gente nem quer, sim ou não? Bom dia, como vai? Demônio. A gente fala porque tem que falar, e nem sempre é fácil. E ao longo do dia são essas pessoas que a gente tem que lidar, gente. Uns legais, uns não, uns que a gente quer falar, uns que a gente não quer falar. Mas a verdade é que Deus quer nos usar em prol dessas pessoas todas. Todas elas, todas elas. Todas elas. Independente do teu grau de aproximação com essas pessoas, Deus quer alcançar essas pessoas. E entenda, Jesus nunca falou na sua palavra, a palavra de Deus nunca disse, olha, vão e convide o pessoal para vir para a igreja. Não diz isso. Convidar é muito bom, é muito legal. Faz diferença? Faz. É bom para as pessoas frequentar uma igreja? Demais. Só que ele não chama a gente para convidar ninguém para vir para a igreja. Ele chama a gente para a gente fazer diferença na vida das pessoas. Quem me entende aqui? Isso é falando. Mas falando como? Muitas vezes mais vivendo do que falando. Você pode falar, não vive, ninguém vai dar crédito para a tua palavra. É vivendo, porque elas vejam em você o que Deus tem feito e assim se aproximem de Deus através de você. A gente falha muito nesse quesito de se aproximar das pessoas. Eu quero comentar um pouco sobre isso, no que nós vamos ver. Eu quero que você entenda que tudo se deu nessa cidadezinha de Sicá, que era na região de Samaria. Dá para ver esse círculo lindo que eu fiz laranjado? Uma coordenação motora espetacular. Samaria. A Bíblia fala que Jesus estava indo da Judeia para Galileia. Dá para ver aqui Judeia aqui embaixo? Galileia lá em cima. No meio do caminho tem o quê? Não tinha como não passar por Samaria. Ele estava indo da Judeia para a Galileia e não tinha como não passar por Samaria num caminho lógico. Aí em Samaria tinha essa cidadezinha próxima chamada Sicar, que foi onde toda essa situação de conflito aconteceu. O conflito que eu digo foi de aproximação e de, eu diria, confronto, um saudável confronto, nessa cidade de Sicar. Essa é a cidade que existe até hoje. Ela fica bem no meio de praticamente dois montes. É como se fosse um monte na esquerda, um monte na direita e Sicar mais ou menos no meio. Essa é a cidade de Sicá. E o que tinha nessa cidade, além de muitas pessoas morando? Um poço, um dos poços de Jacó, que são conhecidos os poços de Jacó, né? Tinha esse poço em Sicar. E, gente, poço era um lugar muito frequentado pelas pessoas, porque a água é escassa naquela região. A água é um problema. Não é muito abundante a questão de água. Tanto que eu falei para várias pessoas que me perguntaram algo sobre, você vê que a Bíblia... Sempre Deus está chamando a atenção do povo para o povo não exagerar tomando vinho. Não é que não podia, é para não exagerar tomando vinho. Por quê? Para não ficar meio ligado. Mas por que o povo bebia muito vinho, pastor? Muito. Por quê? Porque bebia-se pouca água, que a água não era própria para consumo, era água um pouco suja, geralmente dava um pouco de doença. Então o povo substituía muito a água pelo vinho. E nessa questão de se acostumar, então pega a lepra para você não ficar ligado demais, porque os pecados estão nos exageros, então não exagera. O tempo todo ele está chamando atenção em relação a isso, porque era muito comum beber vinho era muito comum, porque a água era escassa, então o poço era um lugar que todo mundo ia para pegar água, não é só hoje não, já a questão de que a caima é água um dia sim, um dia não. A pessoa carrega a lata d'água na casa alheia, isso é antiga essa história da caima mesmo. Isso é antigo. O pessoal ia para o poço normalmente para poder pegar água para abastecer a sua casa. Esse poço hoje existe? Ainda existe. Ele foi tomado por parte da igreja, né? E a igreja fez dele um local de visitação para você poder ir olhar, que ele existe até hoje, está lá. O local onde aconteceu toda essa situação. Então, quando você for lá, você vai. Tá? Aí o que acontece? A Bíblia fala, Jesus foi até o poço, era mais ou menos hora sexta. Qual hora era a hora sexta? Era meio-dia. Hora sexta era meio-dia. Se ele foi aproximadamente, devia ser 11h30, 11h40, 11h59. Mas não era meio-dia, porque falou que era aproximadamente hora sexta. Era quase meio-dia. Ninguém saía de casa meio-dia, por causa do sol, que era muito intenso, muito forte. Então, ele foi para o poço justamente para encontrar uma pessoa, porque ela costumava ir ao poço meio-dia. Uma mulher costumava ir ao poço meio-dia. O restante do povo não.
E ela ia ao poço meio-dia propositalmente, porque já que ninguém ia, ela não teria a dificuldade de cruzar nem encontrar com ninguém, porque ela não queria cruzar nem encontrar com ninguém, ela não queria ver ninguém e não queria ser vista por ninguém também. Não fazia questão de falar, conversar, se aproximar. Ela foi no poço e tinha alguém lá. Certamente ela se aproximou do poço por N motivos, mas quando ela viu a pessoa lá, ela deve ter de alguma forma jogado um charme, porque você vai ver que ela não era uma mulher muito fácil. Era meio piriguete. Ela é meio piriguete. Ela se aproximou do poço e, para surpresa dela, Jesus dirige a palavra para ela. Para surpresa dela, entenda. Jesus falava com todo mundo, não falava? Por que ela ficou surpresa? Porque tinha toda uma questão aqui. Ela ficou surpresa porque Jesus virou e falou com ela, conversou com ela, puxou assunto. Jesus puxou assunto. Deixa eu perguntar uma coisa para você. Alguém conhece alguém bem esquisito que é melhor nem se aproximar muito? Você puxaria assunto com essa pessoa? Do nada. Oi, bom dia, como vai? Que venha conversar. É meio estranho isso, né? Para ela foi muito estranho. Jesus não só conversou, puxou assunto com ela. E por que ela ficou tão surpresa? Rivalidade entre judeus e samaritanos era uma coisa assim, cruel. Mas pastor, judeus, samaritanos, não é todo mundo do mesmo barco? De certa forma, sim, sim. Só que teve um dado momento que o reino se dividiu. Aquele Israel que você conhece do rei Davi, quando o rei Davi deixou o trono para Salomão, que Salomão passou o trono para o descendente, o cara não soube administrar muito bem. Aí teve racha, teve divisão, e ficou o reino do norte e o reino do sul. Reino do norte, para quem não sabe, no total eram 12 tribos, sabe? Eram quantas tribos no total? No norte ficou 10. No reino do norte ficou 10 tribos. A capital do norte era o quê? Samaria. A capital do norte era Samaria. A queda aconteceu em 722 a.C. A Síria foi a que invadiu e conquistou a capital do norte. E o primeiro rei após a separação foi Jeroboão. E o reino do sul, se eram 12 tribos, 10 ficaram no norte, no sul ficou quantas? 2. A capital era quê? Jerusalém. Aí ficava Jerusalém, Samaria. Jerusalém, Samaria. A queda foi 650 a.C. A Babilônia invadiu Jerusalém. O primeiro rei foi Roboão, após a separação. E o que separava tanto essas duas pessoas? Gente, depois da dissidência, Samaria tornou-se capital de Israel, que era o reino do norte, e Judá, do reino do sul. Gente, era uma aversão profunda que começou de quando teve essa separação. E se perpetuou durante muito tempo pelos dois povos, que afastavam todas as relações que pudessem acontecer de reciprocidade. Ninguém queria se aproximar de ninguém. Foi rixa mesmo, rixa. Para tornar a dissidência ainda mais profunda, que aconteceu? O pessoal de Samaria não queria ir até Jerusalém para adorar, fizeram um templo lá. Então, estamos independentes totalmente de Jerusalém. Só que para o pessoal de Jerusalém, os judeus, eles olhavam os samaritanos como um pessoal que era tudo herege. Então, a gente tem que desprezar e não pode se aproximar. Você entende como era a coisa? Era rixa. Ninguém se falava. Ninguém trocava assunto. Ninguém conversava. Coreia do Norte, Coreia do Sul aqui, meu irmão. Não tinha aproximação. E para você entender ainda mais, mas por que teve toda essa acentuação de discussão e de divisão, pastor? Ainda lhe digo mais, esse ódio entre judeus e samaritanos. Quando foi 722 a.C., Samaria foi invadida, gente, pela Síria, como eu falei agora há pouco. Aí o que aconteceu? O rei da Síria levou várias pessoas de várias localidades da Síria para morar em Samaria. Por que ele fez isso? Ele queria que o povo de Samaria se misturasse com o pessoal das outras religiões e regiões. Qual a intenção? Misturar o povo. Porque o que se tinha como lei? Judeu não podia casar com quem não fosse judeu. Ninguém de Israel podia se relacionar com quem não fosse de Israel. Ele pegou e encheu o povo de Samaria de pessoas de outras localidades e outras religiões. Aí misturou tudo. Nessa mistura toda, desmanchou a raça, ficou todo mundo mestiço. E o que aconteceu?
O povo de Jerusalém olhava o povo de Samaria como um povo impuro. Ixi, não se aproxima. Eles se casaram com o povo da Síria, se relacionaram com o povo de outras regiões. Eles adoram outros deuses que não é o Deus de Israel. Então não se aproxima. É tudo pecador, tudo digno de morte. Ninguém merece a nossa atenção. Yeah! Meti um pânico. Então todo mundo cresceu. Não se aproximem de samaritanos. E samaritanos não se aproximem de judeus. Você entende? A rixa era braba, gente. Era brava. Os samaritanos se casaram com essas pessoas que vieram de Cutá, Ava, Amate, Sefarvaim. Eram regiões lá que o cara da Síria enviou para poder morar em Samaria e estabelecer essa questão de união, aproximação, casamentos irregulares. Isso gerou essa divisão toda. Aí Jesus chega até Samaria. Já está numa área que não é a dele. Vê isso. Jesus já está numa área que não é a dele, porque Jesus está em qualquer lugar. Qualquer lugar. Ele vai lá para fazer alguma coisa boa acontecer. Com Jesus não tem barreira nem dificuldade. Ele chega até Samaria, no poço, meio-dia, e chega para abordar alguém. Só que eu quero que você veja a abordagem de Jesus e tenta comparar com a abordagem que acontece hoje em dia. Porque a abordagem de Jesus para aquela pessoa que era inimiga, para aquela pessoa que era rival, para aquela pessoa com quem não tinha nenhum tipo de aproximação, para aquela pessoa que de fato era para ele manter distância, culturalmente falando, a abordagem dele para com aquela pessoa não foi agressiva. Ele não se utilizou de acusação, tu, né, pecadora samaritana, praga do Egito, serpente do Éden. Não. Ele não se utilizou de nenhuma acusação, a abordagem dele não foi indelicada. Tu, né? Quem não te conhece que te compre, mulher. Não foi. A abordagem dele não foi insana. Ele não foi atirando para atingir, para envergonhar, para constranger, não foi. A abordagem de Jesus foi diferente, porque Jesus sabia construir pontes. Pontes ligam, pontes aproximam pessoas. Jesus sabia como construir pontes. Ele evitava construir muro. E eu pergunto, você está construindo muros ou pontes? É uma grande diferença. A maneira que você se aproxima para abordar pessoas sobre alguma coisa, tem pessoas que precisam ouvir a verdade, que elas estão meio cegas, desiludidas, elas estão assim meio que perdidas na vida, no tempo e no espaço. Tem pessoas que precisam ouvir alguma coisa e você sabe o que falar para elas, você sabe o que elas precisam acordar para a vida, você sabe o que é que elas precisam ouvir, você consegue ver e enxergar o que essa pessoa não consegue. Pastor, que vontade de falar com essa pessoa, que vontade de me aproximar para ajudar, para falar, para orientar, para direcionar, mas cuidado, porque a tua abordagem pode construir muro e não ponte. Quem me entende aqui, diga amém. Esse convite para ir para a igreja pode gerar um muro e não uma ponte. Esse convite para fazer uma oração pode ser um muro e não uma ponte. Você constrói o quê? Muro ou ponte? Jesus sabia construir pontes. Construa pontes ao invés de muros. Ponto final. Faz isso. Não somente na questão amorosa, viu? Desse beijo aí. Mas constrói pontes com pessoas, com amigos, com familiares. Constrói pontes. Pessoas precisam de pessoas. Quem se fecha muito está precisando mais do que você pode imaginar. Você me compreende, irmão? Então, vamos ver o que Jesus fez e vamos aprender uma boa e eficaz abordagem, como essa, para surpreender mesmo e deixar a pessoa sem palavras. Pegar assim uma abordagem boa e eficaz para poder chegar e entrar certo. Quem já entrou errado aqui? Deixa eu perguntar, quem já entrou errado? Deixa eu te falar. Não, porque hoje tu vai ouvir. Meu irmão, isso foi o fim. Isso quebrou, afastou, distanciou. E para se aproximar de novo, ó. Porque a pessoa criou resistência, criou um muro, por causa da abordagem que recebeu. Olha o que eu escuto de gente que chega aqui na igreja e fala, olha, pastor, a primeira vez que eu venho, eu sempre não queria vir não, porque eu tinha uma ideia assim que as coisas que eu já vi, que já falaram, que já me disseram, né, Eugênio? Que já me disseram, eu não queria vir, né, Eugênio? E hoje é um grande amigo meu, né, Eugênio? Ele não queria vir, Eugênio, fala mesmo. Ele não queria vir. Dá um tchau aqui para a câmera, vem cá. Vem cá. Vem cá. Palmas para o voluntário. Deixa eu te falar, você não tinha resistência? Tinha. Não tinha? Você pensava mil coisas que não são. É porque assim,
envolvia um pouco de a religião, acaba que, como você sempre fala, separando pessoas. Então, assim, minha família, por ser muito católica, ficava, até depois que eu vim, minha mãe ficava, não abandona Nossa Senhora, tal, entendeu? Mas, assim, coisas mesmo de religião, né? Mas a gente vai conhecendo a palavra mais a fundo, isso aí vai deixando a gente mais apaixonado E ainda. não abandonou ninguém, não abandonou ninguém. Pois é, isso é. Não abandonou ninguém, o bichinho é tão bom. Ele não abandonou ninguém, gente, ninguém. Mas assim, eu só te tomei como exemplo porque a gente cria resistências pelo que você ouve e até pelo que fazem. Isso é. Né? Verdade, verdade. Pelo que fazem. E a gente realmente vive e vê que não é exatamente nada existe, assim. Isso aí, nada existe. Obrigado, Não querido. existe Palmas nada. pro voluntário. Obrigado, voluntário. Ninguém abandona nada, ninguém assim tem que deixar nada que Deus não te proporcione deixar e abandonar, não é nada disso, nada disso. As pessoas criam muros e não pontes, quem me entende? A abordagem delas é apontando, criticando, falando, denegrindo, acusando. Misericórdia! Esses dias eu estava passando num lugar, eu até liguei para Socorro, que está aqui. Eu estava passando num lugar, onde é que eu fui? Foi numa clínica. Nisso que eu estava cortando para sair do trânsito, eu passei numa igreja, que era uma igreja católica, só que eu nunca tinha ouvido falar. Qual é o nome, Socorro, da igreja católica? Que eu te falei? São Maximiliano Kolbe. Meu irmão, quem é esse que eu não conheço? Aí como a Socorro entendeu, eu falei, Socorro, quem é? Ela, olha, eu também não sei. Eu falei, meu irmão, então tá ruim para nós. Mas eu desci e entrei. Por quê? Porque a igreja era tão linda. Uma igreja linda, um teto lindo, uma iluminação linda. Eu entrei e fiz uma oração. E fiquei lá comigo orando, meu Deus. Um silêncio, uma paz tão boa. Orei tudo. Aí quando eu levantei, eu falei, o padre está aqui? É pároco, né? Eu falei, mas o padre está aqui? Ele falou, ele está ocupado atendendo pessoas, era uma irmã. Eu falei, que pena, queria poder parabenizar pela igreja que é tão bonita, pelo teto, pela iluminação. Poxa, que lindo aqui. Ela, poxa, e você mora longe? Eu falei, eu moro um pouco longe, mas quando puder você vem visitar. Eu falo, é porque eu sou pastor. Ela, fique tranquilo, irmão. Fique em paz. Você percebe que as pessoas constroem e não. Você me entende, gente? Muito mais é o que nos une do que o que nos separa e nos segrega. Muito mais, muito mais, muito mais. Que Deus toque nos corações de pessoas em geral, para que isso possa mudar na nossa realidade. Amém, gente? E ser melhor e ser diferente. As pessoas constroem muros e não pontes. Vamos aprender um pouco dessa abordagem. Eu digo abordagem não só para você ser um instrumento de Deus na vida da pessoa, enquanto ser luz e sal, e trazê-la para a verdade de Jesus Cristo, mas uma abordagem para ajudar naquilo que ela precisa. Tem pessoas que estão precisando de tanta coisa, além de vir para a igreja, de uma conversa, de uma palavra, de um direcionamento, de uma orientação que você pode dar, que Deus pode te usar. Basta você saber como fazer essa abordagem. Amém, gente? Primeiro, entende, Jesus chegou no poço, viu uma mulher samaritana tirar água e disse Jesus o que para ela? E olha que coisa legal, Jesus não agiu com preconceito. Jesus não agiu com preconceito e Jesus sabia tudo da vida dela. Ela não era só uma samaritana, ela era uma samaritana piriguete. Ela era complicada, você vai saber que a mulher era complicada, gente. Ele sabia tudo da vida dela, mas ele não agiu com preconceito. Lá vem, pecadora dessa, rouba marido alheio. Fogo no inferno para ti, raio bem na muleira, para morrer logo. Não agiu. Ele sabia tudo da vida dela, mas não agiu com preconceito. E a iniciativa partiu dele. Ele se aproximou. A gente já olha com ódio e julgamento, não é verdade, gente? Às vezes. Assim fala. Lá vem fulano, lá vem ciclano, lá vem beltrano. Corta isso da tua vida em nome de Jesus. Faça uma abordagem sem preconceito. Não importa o que a pessoa é, o que ela acredita, o que ela faz, as opções, o que quer que seja. Deixa Deus te usar para quem for. Para quem for. Ele se aproximou e falou, não pense que Jesus falou, me dá de beber agora. Ele deve ter falado com gentileza. Dá-me de beber. Ela olhou e se assustou. Por que Jesus não agiu com preconceito e se aproximou e tomou iniciativa
Guarda o que eu vou falar para você, porque para Jesus todo mundo tem uma história. Todo mundo tem uma história muito particular. E todo mundo é fruto de alguma história. Tem gente que é assim por causa do que viveu. Tem gente que é grossa porque sempre passou por alguém que agiu com grosseria. Tem gente que é, sabe, firme em algumas coisas porque só conheceu vivendo isso. Uma vez eu lembro que eu cheguei para minha mãe e falei: mãe, por que a senhora é tão general? Que minha mãe é general, gente. Olha, tá para aparecer alguém com minha mãe que é general. A pessoa que fica mais velha muda? A minha não. A minha não. Ela me criou no olho mesmo assim, sabe? Só de... Eu tinha que entender cada baixada levantar de sobrancelha. Sim, não, talvez, vai apanhar. Eu sabia tudo, os 8 tudinho dela. E com ela não tinha conversa, era mesmo assim, desceu o sarro. Gente, minha mãe batia era com força. Eu sentia assim uma pitada de vingança. Que ela batia com força. Alguém teve uma mãe que bateu com força assim? Quem apanhou com gosto aqui? Quem apanhou com gosto, meu irmão? Bem com gosto. Chega na beira, zap, vap. E o pior, não chora. Como é que não pode não chorar, gente, depois que você apanha? Tu vai apanhar, não chora. Porque se chorar, apanha mais. Que ficava segurando porque era horrível. Mãe tem cada história, apanha e não chora. Mãe tem que ensinar divisão silábica na peia. Você agora vai aprender que não se... E cada sílaba é uma peia. Fala, meu Deus, dá as palavras menor na cabeça dela, porque as palavras menor é menos peia. Quanto uma palavra, maior peia. É complicado essas coisas. Você sabe o que eu estou falando. Aí eu cheguei para minha... Olha as mães aqui ensaiando. As mães aqui atrás. Era assim. Era assim. E quando não tinha um questionário antes, que eu já sabia que eu ia apanhar, parece que era uma coisa de tortura, entendeu? Além da divisão silábica, tinha um questionário. Vai apanhar? Vou. Por quê? Desobedeci. E fez o quê? Que a senhora não mandou. E agora eu apanho. Como a senhora quiser. Até quando? Até quando a senhora parar. E tu chora? Não. Isso é horrível. Isso é pressão psicológica. Aí eu perguntei: mãe, por que a senhora sempre foi general assim, mãe? Ela, eu fui, não exagera, porque eu falei, eu? Aí meus avós eram vivos e foi para casa dos meus avós. Eu falei: vó, a senhora batia muito na minha mãe? Ela: meu filho, eu bati muito. Mas a senhora batia com o quê? Com o que tinha. Eu falava: aquela criação antiga, né? Eu falei: tá. Mas a senhora batia como? Menino, quando era qualquer coisa mesmo. Desobedeceu, fez alguma coisa, inventou história, mentia, quebrasse alguma coisa em casa, apanhava também. Mas foi sem querer, não importa, apanhava para não quebrar nunca mais. E tudo. Eu falei: tá. Eu falei: gente, minha mãe reproduz aquilo que ela viveu, passou e recebeu. Todo mundo tem uma. Jesus sabe disso. Por isso que ele sabe como abordar. Tem pessoas que, poxa, você faz isso, e você fala isso, e você vive assim, e você age assim, e você isso, e você aquilo, e não sei o quê. Por que a pessoa faz tudo isso? Por que a pessoa é tudo isso? Por que a pessoa age de todas essas formas? Por quê? Você sabe da história dela? Não, então não aborde assim. Quem me entende, diga amém. Então não aborde assim. Jesus considera a história das pessoas, por isso que ele sabe como abordar as pessoas. E como é que foi a reação da mulher? Ele falou: me dá de beber. A mulher reagiu como? Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Gente, que mulher grossa. E com tanta educação, pediu, deve ter falado até: por favor, você pode me ver água, por favor? Ela olhou e falou: eu vou te denunciar. Quem tu é? Um judeu para falar comigo, me direcionar a palavra, para me dizer alguma coisa. Gente, isso é grosseria ou não é? É falta de educação ou não? Mas se prepara para reações assim, quando você for de alguma forma se aproximar de pessoas que são complicadas e difíceis de abordar. Sabe por quê? Porque pessoas em situações confrontantes já reconhecem isso. Por isso, geralmente reagem armadas. Quando você vai se aproximar para tentar ajudar, conversar ou alguma coisa, essa pessoa já sabe que ela está errada.
Não é verdade? Ela já sabe o que você vai falar e tocar em algum ponto que ela não quer falar, porque ela já sabe que está errada. Então, quando você se aproximar, a reação vai ser o quê? Grosseria, para te afastar. Quem já experimentou isso? Sentar para falar ou conversar, você chegou até bem falando, eu queria falar contigo. Falar o quê? Só conversar. O quê? Coisas da vida. De quem? Para que isso? Gente que está em situação confrontante consigo mesma, ela reconhece isso. Então o que ela faz? Ela já vai armada para qualquer coisa. Para não ter que ser envergonhada ou não passar qualquer tipo de constrangimento. Gente, faz como Jesus. Estabeleça uma boa comunicação através de um bom diálogo. Jesus chegou para conversar, haja de maneira amigável. Jesus chegou para estabelecer comunicação, ele queria se fazer entender. E, gente, guarda o que eu vou dizer para você, falar não é o segredo, se comunicar que é o segredo. Você pode falar e a pessoa não entendeu o recado. Você pode falar, a pessoa não entendeu o que você está querendo dizer. Então não é falar, é se comunicar. Eu vi uma frase, um pensamento da Helena Tanuri que eu achei muito legal. Quando não comunico adequadamente o que me feriu, nego ao outro a oportunidade de recuperação. Relacionamentos são perdidos pela falta de comunicação. Tem gente que fica de mal. E não dá nem a chance para outra pessoa falar o que ela está sentindo, alguma coisa que seja. Não, porque machucou, porque me feriu, porque é assim, porque se falou assim, porque é falso, porque é dissimulado, porque não presta, porque não vale nada, porque isso é o demônio na terra. E de repente ela age e faz assim, não com esse pensamento malicioso e malvado e mesquinho que você pensa, sente e vê. São pessoas diferentes. Mas não há comunicação, não há entendimento. Quem me entende aqui, diga amém. Olha como você vai abordar as pessoas. Faz como Jesus. Comece falando sobre tudo, menos sobre o que de fato você deseja falar. Não chega logo com a pessoa já que quer falar contigo. De onde te viram semana passada, sem vergonha, safado. Pensa que eu não sei? Eu tenho conhecidos. Eu tenho olhos em todo lugar. Sem vergonha, mulherengo. Se você quer se aproximar dessa pessoa para gerar qualquer tipo de transformação e mudança de Deus na vida dela através de você, se aproxima falando tudo, menos do que você quer falar. Por quê, pastor? Porque é importante um grande detalhe que você vai saber o que é. Depois que Jesus se aproximou, conversando, não falando exatamente sobre tudo dela, ela foi conversando também. Ela foi se aproximando. Ela foi se abrindo para Jesus. A intenção é que a pessoa confie na gente, abra o coração, para que a gente possa entrar com a palavra certa. É verdade ou não? Sim, essa é a abordagem correta. Jesus chegou e falou assim, vai, chama o teu marido e vem cá. Jesus sabe das coisas. Vai, chama o teu marido e vem cá. Ela, eu não tenho marido. Acho que foi até para dar uma cantada. Eu não tenho marido. Eu estou facinho. Eu não tenho marido. Aí Jesus, disse bem, tu não tem marido, porque tu já tiveste 5. E o que tu tens agora, nem teu marido é. E isso disseste com verdade. Eu acho que nessa hora acabou o charme. Disse bem, porque tu teve 5, e agora que tu tem, nem teu é, de outra mulher. Lindo dia, né, senhor? Ela mudou logo de assunto. Vejo que és profeta. Jesus entrou certo ou não entrou? Sabe qual foi o ponto legal que Jesus entrou certo? Ele destacou a qualidade dela, não somente as partes confrontantes, que certamente vão gerar constrangimento. Diante da situação de sem vergonhice dela, ele falou, que legal, você fala a verdade. Você não mente. Disseste bem. Tu tem uma qualidade boa, tu fala a verdade. Tu não me enganou. Gente, quem é que não gosta de receber um reconhecimento de qualquer coisa? Quebra qualquer barreira, não é verdade? Chegar conversando e acusando e apontando e falando, esculhambando, afasta, espalha. Chegar reconhecendo pontos bons da pessoa, fazer ela acalmar o coração, se aproximar e abrir o coração dela para você. Porque todos nós possuímos qualidades. Todos nós.
Você está perto de alguém que você conhece? Olha para essa pessoa, fala pelo menos 2 coisas boas dela que ela tem. Vira para ela aí, por favor. A menina falou que o cabelo é bonito, gente. Se isso já ajuda. Sabe o que é legal? A gente percebe daqui, quando você fala alguma coisa boa para alguém, a pessoa fica assim. Você é isso. Imagina. Você é. Obrigado. Quebra qualquer um. Destacar a qualidade boa de alguém, quebra, abre espaço para a gente entrar certo. Quem me entende aqui, diga amém. Quando acessamos o coração, conquistamos a confiança. Quando conseguimos chegar no ponto do coração da pessoa, a gente ganha a confiança dela. Aí a coisa acontece. Jesus alcançou o coração dela. Ela ouviu Jesus, percebeu quem ele era, recebeu a palavra dele. Aí a Bíblia fala, deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi para a cidade e disse àqueles homens, vinde, vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito, porventura não é este o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. Gente, a mulher de envergonhada, que ia para o poço meio-dia, para não falar com ninguém, ela foi atrás das pessoas, ela correu, ela foi chamar um por um, ela deu a cara a tapa, gente, vem, vem, mulher... Eu te conheço, não interessa quem eu sou, não é da conta de vocês. Só me acompanha porque tem uma coisa boa bem ali, gente. Olha o impacto da abordagem de Jesus na vida de uma pessoa. Quem está conseguindo ver isso aqui? O impacto da abordagem de Jesus na vida de uma pessoa. Meu irmão, seja um canal de bênção na vida de alguém. E você não vai ser um canal de bênção só orando, só intercedendo, só colocando o nome na igreja para orar. Você vai ser canal de bênção sendo essa bênção para a pessoa. Na maneira que você aborda, na maneira que você fala. A abordagem correta cria pontes que derrubam muros de insegurança e tristeza. E devolve a confiança, bem como elevam a autoestima de pessoas em situações confrontantes. Por quê? Sabe por quê? Porque eu digo para você, eu afirmo, falar liberta. Tem gente que precisa falar, mas não sabe para quem falar e não sabe como falar, sim ou não? Um dia eu estava na igreja lá para atender pessoas, né? Aí a pessoa que eu fui atender não chegou. Então uma mulher que eu nunca vi na minha vida, ela bateu o escritório. O senhor é pastor? É? Eu falei, sou. Eu vim aqui, eu queria falar rapidinho, queria conversar. Falei, pode. E gente, ela entrou. Falei, pode ficar à vontade, pode falar. Ela, pois é, pastor. Eu ficava assim, ó. Eu não consegui falar. Ela falou mais ou menos 45 minutos. Diante de Deus, que ela acabou. Obrigado. Foi embora. Eu fiquei. Tchau. Mas a cara dela quando ela foi embora era outra, porque falar liberta. Que a tua abordagem faça as pessoas confiarem em você e abrir o coração, porque depois que elas falaram o que elas precisam falar, vai ser muito melhor. Falar liberta. A própria Bíblia fala o seguinte, portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Falar para alguém ajuda, se abrir com alguém ajuda. Quando é de Deus, resolve. Quando é de Deus, resolve. Eu não sei como é que você tem se aproximado de pessoas que Deus tem colocado na tua vida. Eu não sei se você costuma ser procurado por pessoas. Eu não sei se tem muita gente complicada na tua família com quem você tem que lidar. Pessoas que estão confusas em relação a tanta coisa na vida delas, confusas em decisões, confusas em postura, confusas em comportamento, confusas em relacionamento, confusa profissionalmente, confusa quanto aos sentimentos, confusa quanto ao que fazer. Pastor, como é que eu faço? Aborda da maneira certa, porque o dia que ela conseguir falar o que ela tem que falar, vai ajudar e muito, e deixa Deus te usar para ajudar quem precisa de ajuda. Quem entende a abordagem de Jesus aqui? Quem precisa melhorar a sua abordagem?
Irmã Neide corta logo. Todo mundo, não é só eu não. Irmã Neide, ela arrasa logo. Sabe por quê? Porque você pode cuidar da tua abordagem com quem você conhece. Ou, desculpa, com quem você não conhece. Ah, estou me aproximando agora, eu vou abordar de um jeito. Aí quando são pessoas que você conhece, você tem que cuidar da tua abordagem com elas também. Ainda principalmente, porque você conhece, sabe quem elas são e o que fazem. Ah não, já me conhece, com a gente não tem meia palavra. Vem cá! Sem vergonha. Se você conhece, aí que a tua abordagem deve ser o mais próximo da de Jesus possível, para alcançar o coração e proporcionar a mudança necessária. Quem me entende aqui, diga amém. Quem tem que melhorar? A gente vai orar. Que Deus te ajude. Pastor, eu não sei falar, fica mudo uma semana. Até aprender, para não estragar o que Deus faz. A gente ora, Deus trabalha. A gente vai lidar com a pessoa e estraga tudo que Deus começou a fazer. É verdade ou não é? É. Falta de saber como abordar, como falar. Tem gente que só acusa, porque fulano, porque ciclano faz isso, porque ele é isso, porque é não sei o quê, porque só coloca coisa ruim, só aponta coisa ruim, só defeito. Meu pai do céu. A gente também tem qualidade, gente. Todo mundo tem qualidade. Quem concorda, diga amém. Todo mundo tem, você que não parece que tem. Todo mundo tem. Vamos orar para Deus ajudar a gente a saber como abordar melhor. E logo depois disso, ouça bem, logo depois de orar para Deus nos ajudar a saber como abordar melhor, a gente vai orar por quem a gente quer abordar, para de alguma forma alcançar o coração. Quem tem que abordar melhor alguém da sua própria família? Deus te ajude, porque essa aqui dá raiva na gente. Falando, eu aprendi com o pastor, vem cá. Amor da minha vida. Senta aqui, paixão. Senta aqui, meu lindo, minha linda. Vem cá, eu não vou falar o que eu quero falar. Senta aqui. Eu te amo. Como que você está? Com os de casa é mais desafiador. Mas que Deus nos ajude, porque é a gente que Deus quer usar para alcançar cada um deles. Amém? Fique em pé no teu lugar em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Feche teus olhos. Você sabe aquilo que você não consegue ser e fazer na hora de abordar. Você se conhece. Ah, pastor, minha paciência vai embora. Eu não lembro muito bem do que eu falo. Eu não consigo ficar com gente lerda falando a mesma coisa o tempo todo. Eu quero fazer entrar por osmose. O que tem que melhorar em você? O que são as tuas palavras? Ou esse teu jeito de que eu cresci assim, eu fui ensinado assim, eu aprendi assim, então por isso que eu coloco em prática. É assim. Não é assim que funciona não, gente. É como Deus quer e como Deus determina, não como você quer. Se você é de Deus, a tua vida gira em torno do que Ele determina, do que Ele quer. E ponto final. Vamos deixar Deus usar a gente, que nos ensine a abordar de maneira melhor pessoas, para não espantar, mas para trazer para perto. Então, antes de orar, canta comigo essa canção. Sonda-me, Senhor, e me conheces, quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. E então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrada, em qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor,
Usa-me, canta mais uma vez, sonda-me, Senhor. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Então, usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrada, em qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Fala com Deus agora e coloca para Deus o que você reconhece que você é complicado na tua abordagem. É paciência, é? Você explode logo? Ou você fica colocando aquilo que você acha certo, porque você foi criado assim, você pensa assim. Aí quando você vai abordar, você coloca o que é e como tem que ser, dentro do teu ponto de vista. E não considera a história das pessoas. Não considera o que as pessoas viveram. Não considera o que elas enfrentaram, que trouxe para elas todo esse medo, insegurança, que fez elas pessoas difíceis de conseguirem se abrir, falar e compartilhar. Todo mundo tem uma história, você não está conseguindo entender isso, não? Aí você despreza a história das pessoas e querem que elas sejam aquilo que elas não conseguem ser por algum motivo e precisam de ajuda para ser. Só que a tua abordagem é meio complicada. Aí você já aborda espiritualizando e apresentando demônios, inferno e o inimigo. Abordagem errada, que não aproxima, que afasta. A abordagem correta é com tolerância e amor, para aproximar pessoas e fazer com que elas abram os seus corações, não espantá-las. Quero orar com você e por você, e logo depois orar por essa pessoa que você tem abordado, porque você quer que algo melhor aconteça na vida dela. De repente ela está meio perdida, triste, deprimida, abatida, com pânico, abalada, confusa com alguma coisa na vida dela, nas escolhas dela, nas opções dela. A gente ora junto e Deus nos usa como canal de bênção. Senhor Jesus, eu quero primeiramente te apresentar cada pessoa que se encontra aqui nessa manhã, porque nós nos apresentamos diante do Senhor, Deus, com a intenção de sermos canal de bênção. Só que para ser canal de bênção, a gente tem que saber como abordar e saber fazer como o Senhor fazia, como o Senhor agia, como o Senhor falava, como o Senhor se aproximava. Deus nos ensina naquilo que nós não sabemos. Nós temos dificuldades, nós temos complicações que nós não conseguimos, às vezes, bloqueios em nós mesmos que às vezes é difícil uma abordagem como ela tem que ser. Nos ajuda. No ato de falar, nos instrui. No ato de escolher e decidir como agir, nos instrui. Para que a gente não entre errado, não faça algo que vai espalhar e não juntar, dispersar e não unir. Nos usa nas tuas mãos em prol disso. Toma cada pessoa, muda o que tem que ser mudado nessa pessoa, melhora o que tem que ser melhorado, ajusta o que tem que ser ajustado, para que ela possa agir e ter uma abordagem eficaz na vida de outras pessoas. E oro agora também pelas pessoas que são alvo da nossa abordagem, Senhor. Algumas são confusas, algumas são difíceis, algumas são trancadas, algumas são ignorantes, algumas são grossas, algumas são difíceis até de se aproximar, porque são tão armadas e resistentes. Nos ensina como se aproximar dessas pessoas. Nós te apresentamos a vida dessas pessoas, Deus. Envolve com o teu amor cada uma delas, porque o amor constrói pontes e derruba muros.
Toca nessas pessoas, alcança essas pessoas, transforma de dentro para fora. Tira esse coração endurecido de pedra, coloca um coração de carne disposto a ouvir, a receber e a mudar. Onde quer que essas pessoas estejam agora, age com teu poder na vida delas. E como quer que elas estejam agora, não importa como, o Senhor nos chama como nós estamos. Toca no coração dessas pessoas. Age com o teu poder, lá no íntimo, Deus, na mente, no coração. Transforma. E faz tudo isso somente com o propósito de dar glória ao teu santo e bendito nome. Assim nós oramos. E quem concorda diz amém. Amém. Coloca a tua mão no teu coração. Ora assim comigo, Senhor Jesus. A minha vida é tua e tu sabes disso. Na minha vida, a primeira palavra é tua e a última palavra é tua. O que eu te peço nessa manhã, no teu nome, Jesus, é que o Senhor me usa de maneira a alcançar pessoas que precisam de ajuda. Me usa de maneira a alcançar pessoas que precisam de uma palavra, que precisam simplesmente falar daquilo que sentem, daquilo que passam. Me ajuda, me instrui, me dá sabedoria, entendimento e discernimento para que eu possa fazer aquilo que te agrade e ter resultado no nome de Jesus. Assim eu oro. Amém. Amém? Que Deus te ajude. E hoje faz diferente. Amém? Hoje faz diferente. Em nome de Jesus. Amém? Vamos aplaudir ao nosso Deus porque Ele é bom.